Boa noite. Está começando mais um 3 a 1. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a política externa brasileira. O novo ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, tomou posse nesta manhã. Ele substitui Antônio Patriota em meio a uma crise diplomática causada pela retirada do senador boliviano Roger Pinto Molina da Embaixada do Brasil em La Paz, clandestinamente. Afinal, qual o grau de autonomia de uma embaixada? Essa situação pode gerar uma crise entre o Brasil e a Bolívia? Como o governo brasileiro poderá agir diante de um possível pedido de asilo? Para discutir esse assunto e a situação de asilados e refugiados, convidamos o coordenador do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça, Virgínio José Lianza, da França, que confirmou presença, mas desmarcou a sua participação no programa de última hora. Por isso, o debate de hoje será apenas com a professora de Direito Internacional do Centro Universitário de Brasília, UniceuB, Ana Flávia Veloso, e o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa Vaz. Apenas não, porque apesar do programa hoje ser 2 a 1, os nossos dois convidados vamos dizer assim, dar uma grande contribuição a esse debate. Antes de começar, nós vamos ver uma reportagem sobre o incidente diplomático entre o Brasil e a Bolívia. Desde o último domingo, as relações entre Brasil e Bolívia estão estremecidas por um incidente diplomático. O senador Roger Pinto Molina, que estava asilado na Embaixada Brasileira em La Paz há 1 ano e 3 meses, por ser opositor do presidente boliviano Evo Morales, foi retirado de lá pelo diplomata Eduardo Saboia. O senador fez o translado em um veículo oficial da Embaixada Brasileira, acompanhado pelo diplomata e por uma escolta de fuzileiros navais. De La Paz, os 2 carros viajaram por 22 horas até a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Por fim, Molina foi recebido pelo senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e os dois voaram em um avião particular até Brasília. Quando eu cheguei no Brasil, entrei no Brasil, mas ali da pressão de cruzar a fronteira. Então, é uma espécie de alívio, mas com todo aquele peso que significa estar do outro lado, mais seguro. Roger Pinto Molina responde a mais de 20 processos na Bolívia, inclusive por corrupção, mas o senador alega ser perseguido político. Agora, o governo boliviano pede explicações ao Brasil. O ministro das Relações Exteriores da Bolívia defendeu que Molina não tinha autorização para sair do país, já que ele não possuía um salvo-conduto. Para ele, a operação violou tratados internacionais e a soberania do Estado. E o direito internacional em quanto ao princípio de soberania dos Estados. O Ministério da Defesa disse que nenhuma autoridade brasileira foi consultada ou tomou conhecimento da viagem do senador boliviano e que os fuzileiros navais tinham sido convocados apenas para proteger o diplomata brasileiro em uma missão. A presidenta Dilma Rousseff também não aprovou a operação. Além de criticar a conduta do diplomata Eduardo Saboia, ela não gostou da comparação de que, asilado na Embaixada Brasileira em La Paz, o senador estava se sentindo como um preso do DOI-CODE da época da ditadura. Nós não estamos em situação de exceção, não há nenhuma similaridade. Eu estive no DOI-CODE, eu sei o que é o DOI-CODE. E asseguro a vocês, é tão distante o DOI-CODE da Embaixada Brasileira lá em La Paz, como é distante o céu do inferno. O incidente fez com que o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, pedisse demissão do cargo. Hoje, na cerimônia de posse do novo ministro Luiz Alberto Figueiredo, Patriota comentou o caso. Durante o período em que o senador esteve asilado na Embaixada do Brasil em La Paz, o governo brasileiro agiu sempre no respeito à soberania boliviana, sem deixar de buscar, por intermédio de mecanismo específico que se reuniu diversas vezes ao longo dos últimos 5 meses, solução negociada e juridicamente sólida que garantisse o trânsito seguro do senador para o território brasileiro. A atuação independente de servidor em La Paz
em assunto de grande sensibilidade e sem instruções, representa conduta que não pode voltar a ocorrer. Em entrevista coletiva no Palácio do Governo, o presidente boliviano Evo Morales criticou a ação de grupos conservadores no Brasil. Entendo que alguns grupos em Brasil nos querem enfrentar com o governo de Brasil. Alguns grupos que querem tratar de criar desconfiança entre o governo de Bolívia com o governo do Brasil. Olha só, nós estamos vivendo uma situação nova, meio inusitada, né, na nossa diplomacia. E, do ponto de vista da relação do Brasil com a Bolívia, também isso é mais um estresse nessa relação. Professor Alcides, como é que você avalia esse episódio? O que esse episódio pode demarcar do ponto de vista da diplomacia brasileira e das relações com os vizinhos? Bom, é um fato sem precedentes, do ponto de vista da quebra de disciplina, da quebra de uma cadeia de comando, não somente internamente no Itamaraty, mas o próprio fato de a presidente da República alegar que não conhecia, que não tinha conhecimento da realização da operação, num episódio que já se prolongava por tanto tempo, que já estava presente na pauta bilateral como, né, um tema central, é de fato um fato sem precedentes que desencadeia uma crise que, a meu ver, expõe dificuldades que enfrenta a diplomacia brasileira do ponto de vista interno, como também do ponto de vista regional, né? Mas, como toda crise também abre um sentido de oportunidade, acho que nos permite também tratar melhor, ou conhecer melhor o funcionamento da nossa diplomacia, o funcionamento de certos institutos, né, que tendem a estar cada vez mais presentes também na agenda brasileira, como é o caso agora do Instituto do Asilo, do Refúgio, né? Esse episódio coloca esse tema em questão, mas não podemos esquecer que meses atrás nós estávamos recebendo, né, milhares de haitianos nas nossas fronteiras, né, com o Peru. Ou seja, eu acho que esse episódio permite tratar de temas institucionais, afetos à institucionalidade da nossa política externa, ao seu funcionamento, ao funcionamento do aparato diplomático, à dimensão do comando político e de temas que tendem a interpelar não apenas a diplomacia, mas a própria sociedade brasileira. Não? Porque estamos expostos, e estou convencido de cada vez mais expostos a injunções, a situações dessa natureza. Essa atípica, essa muito singular na sua conformação e no seu desenlace. Mas, de alguma forma, essa procura, essa demanda por proteção, essa demanda por respostas a necessidades que estão ditadas por circunstâncias políticas dos países vizinhos ou, né, de outros sócios, de outros parceiros do Brasil no meio internacional, eu acho que tende a, de certa forma, a permanecer. Não se expressar da mesma forma, esperamos que não, mas estaremos sujeitos a essas contingências, me parece. Professora Ana Flávia, como é que você vê essa situação aí? Bom, eu vejo da seguinte forma, nesse caso, professor Alcides. De fato, eu concordo com o professor, é uma situação sem precedentes, do ponto de vista da quebra da hierarquia, sem dúvida. Mas é uma situação sem precedentes também do ponto de vista das relações entre os Estados, do que ocorreu ali em torno do direito de asilo. Porque o direito de asilo não é um instituto recente, né? Ele se desenvolveu, o asilo diplomático, ele se desenvolveu principalmente na América Latina, a partir do século XIX e ao longo do século XX inteiro, justamente em razão das instabilidades políticas. Muita instabilidade política, muito golpe de Estado, de forma que é um instituto, é uma norma costumeira internacional, um instituto costumeiro internacional e que, embora tenha ocorrido em outras partes do mundo, principalmente latino-americano. O que a situação, na minha opinião, ela se caracterizou como uma situação sem precedentes foi o pedido de asilo ter sido concedido pelo governo brasileiro
e o salvo-conduto não ter sido expedido pelo governo boliviano. Então, o que houve foi uma quebra da legalidade internacional a partir do momento em que a Convenção de Caracas é muito clara. Cabe à autoridade asilante identificar os pressupostos do asilo. A autoridade asilante identifica o caráter de urgência, a natureza política da perseguição, solicita o salvo-conduto e a Convenção de Caracas é muito clara. O Estado requerido é obrigado a conceder o salvo-conduto, o que não ocorreu. E a situação se prolongou por 1 ano e meio. Né? Então, agora, a Bolívia alega que não subscreveu, né, a convenção. Sim, ela não ratificou. Né? Ela é signatária, mas não ratificou. Mas veja bem, a Convenção de Caracas de 1954, ela é a codificação de um direito costumeiro internacional. Então, ainda que ela não tenha ratificado essa convenção, ela estava, sim, vinculada por uma norma costumeira internacional, que é o Instituto de Asilo, do asilo diplomático. E a Bolívia, inclusive, dos países da América Latina, é, com certeza, o mais instável politicamente, historicamente, né? O sujeito está no poder num dia, no outro pode não estar. Se houve assim, com o fim da Guerra Fria, uma certa estabilização, né, na região, mas é vamos dizer assim, é um país que tem pouquíssima tradição de respeitar a democracia, enfim, de manter a estabilidade política. Agora, a gente pode deduzir que, a partir dessa situação de excepcionalidade, se justificaria a decisão que o diplomata tomou, professora? Eu penso que, talvez, na minha condição de professora acadêmica, ou a nossa condição aqui no estudo de televisão, né, é mais fácil julgar. Eu imagino um diplomata, alguém que tem que tomar decisões rápidas e precisa assumir posições, e ele se vê num confronto de valores mesmo, né? Por um lado, ele tem a hierarquia, por outro lado, ele tem outros valores, como o próprio direito de asilo, fazer valer o próprio direito de asilo, o direito daquele cidadão, a integridade psíquica, que na sua percepção, não nos cabe julgar, né? Na sua percepção, é preciso lembrar que ele não estava na residência do embaixador. Né? As residências dos embaixadores costumam ser muito confortáveis. Era uma sala de 25 metros quadrados, um edifício comercial no centro de La Paz, se eu não estou enganada. Então, é claro que ele tinha ali muito mais condições de avaliar as circunstâncias do que nós, distantes, né? Então, eu penso que o diplomata Eduardo Saboia privilegiou alguns valores. De fato, ele rompeu com a hierarquia, mas talvez ele tenha privilegiado alguns valores que são o fundamento da nossa República, que é a dignidade da pessoa humana, que é o próprio direito de asilo. Então, na minha opinião, foi uma decisão acertada. Agora, assim, um diplomata, que parece assim um pouco de síndrome de Estocolmo nessa relação, né? Porque quando se ouve o relato da situação, o sujeito estava lá, 455 dias, não podia sair, não podia tomar banho de sol, não tinha acesso a telefone, estava num regime de confinamento. Ele chegou a fazer uma comparação infeliz, né, com o DOI-CODE, que a presidente Dilma rebateu, mas assim, é evidente que há um certo envolvimento, né, com a situação daquela pessoa, e também há que se convir, né, a condição do diplomata, né, o que é o Eduardo Saboia é considerado, pelas informações que circularam aí nas redações, talvez um dos diplomatas mais brilhantes da sua geração. Primeiro aluno de turma, ocupou posto muito importante. De repente, ele está lá como encarregado de negócio em La Paz, com um abacaxi desse na mão, sem perspectiva de resolver. Professor Alcides, nesse caso, o que tinha que prevalecer? Esses valores, vamos dizer assim, humanos,
ou a frieza que um diplomata deve ter em situações limites? Porque o diplomata não pode perder a cabeça nunca, né? A nossa expectativa, né, é sempre a de que o agente do poder público ou o seu representante, no caso o agente diplomático, se paute o seu comportamento por um critério de racionalidades, né, de racionalidades em termos finalísticos, de objetivos a alcançar, de interesses a proteger, mas nós nos esquecemos que são pessoas. E no caso particular é preciso lembrar também que quando assumiu a função de encarregado de negócios, o ministro Eduardo Saboia já estava na embaixada há muito tempo, já convivia com aquela situação. Ele não chegou àquela embaixada para assumir a função. Ele já estava, ele já convivia com aquela situação e com aquela pessoa. E eu concordo, acho que há um pouco esse componente a que o senhor aludiu da síndrome de Estocolmo. É conhecida, sim, essa tendência a se gerar uma certa empatia. Eu quero fazer só uma ressalva aqui, porque para as pessoas entenderem, né? A síndrome de Estocolmo é, vamos dizer assim, uma certa empatia entre o carcereiro e o encarcerado. É óbvio que eu também estou exagerando Não, um é pouco, uma analogia, né? Estamos fazendo uma analogia. Fazendo não era o papel que ele né? cumpria naquele momento, não era de ser o carcereiro. Não estou corroborando a tese lá de que a sala onde ele estava confinado era igual uma cela do DOI-CODE. Não, estamos apenas estabelecendo essa analogia, quer dizer, no que diz respeito a essa empatia, a um sentido de solidarizar-se com o sofrimento com o qual ele convive, com o qual ele percebe. Então, acho que ali, de fato, me parece, foi o confronto de duas lógicas. Uma, que seria a lógica da atuação como diplomata, que tem diante de si uma hierarquia, uma cadeia, e a nossa diplomacia sempre foi conhecida por primar muito, né, pelo respeito a essa hierarquia, por fazer funcionar essa hierarquia, fazê-la operar em torno de valores e de objetivos de política externa. E, de outro lado, vamos dizer, uma lógica que toca mais a órbita dos valores individuais. Como ele próprio expressou no seu desembarque, aqui, creio que em Brasília, ao se dirige à imprensa, quando ele, né, afirmou de uma forma peremptória que não precisava de uma autorização do Itamaraty para o acatamento a certos princípios, a certos valores que têm guarida, inclusive, constitucional. Então, ele transpõe e assume a ação como uma ação individual. Então, eu acho que, num determinado momento, prevaleceu, de forma determinante, a lógica da ação individual, dessa valorização de um sentido, né, humanitário e de buscar, portanto, um desfecho que resguardasse o valor da vida. Essa foi a lógica que ele próprio apresentou à opinião pública, pelos meios de imprensa. Muito subjetiva. Mas nós vamos voltar a essa discussão no segundo bloco, porque nós agora vamos fazer um intervalo e voltamos já já. O Saboia.
O 3-1 está de volta com a discussão sobre a diplomacia brasileira e a política externa. Participam do nosso programa a professora de Direito Internacional do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, Ana Flávia Veloso, e o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, UNB, Alcides Costa Vaz. O coordenador do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça, Virgínio José Alianza, da França, foi convidado pela nossa produção, mas desmarcou pouco antes de nós começarmos o programa. Por isso o debate hoje não é 3-1, é 2-1. Mas nós até entendemos, porque o órgão, na verdade, está encarregado de decidir sobre o pedido de refúgio do senador boliviano Roger Pinto. E talvez por isso o coordenador do órgão não tenha comparecido. Mas vamos retomar a nossa conversa ouvindo um comentário do sociólogo e cientista político Emi Sader sobre o incidente diplomático envolvendo o Brasil e a Bolívia. O Brasil terminou tirando da sua embaixada, com um funcionário da embaixada, sem salvo-conduto, uma pessoa que não tinha autorização para sair. Imagine se um encarregado de negócios do Equador tira o Assange da embaixada do Equador em Londres, leva até Heathrow e leva ele para o Equador. Nem sequer se configurou a suposta situação de saúde ou psicológica que ele estivesse sofrendo. Veja-se o comportamento dele aqui, nem sequer foi fazer exame de saúde. Então é muito grave. Ficou menos grave pela atitude drástica da presidente Dilma e do próprio patriota. Quer dizer, ficou ruim no sentido que o Brasil não controla o seu corpo diplomático, o encarregado de negócios faz o que fez, mas, por outro lado, o governo mostra a gravidade da violação pela atitude que tomou na substituição do ministro patriota. Imagine se um deputado qualquer acusado de corrupção no Brasil vai à embaixada de outro país, diz que é perseguido político e é aceito. Cria um caso enorme, grave. Nesse caso, também alguém que fazia acusações indevidas ao governo boliviano de estar comprometido com o narcotráfico. Então, foi um erro inicial de tê-lo aceito e depois se arrastou uma situação de impasse absoluto. Bom, nós ouvimos aí a opinião do Emi Sader, né? Mas retomando, juntando essa opinião dele com o que o professor Alcides havia comentado, será que nós estamos vivendo aí um dilema meio weberiano entre o que seria a ética dos meios e a ética dos fins, que é, vamos dizer assim, a contradição que, segundo Max Weber, preside as relações entre a burocracia e os políticos? Professora Ana Flávia. Luiz Carlos, quanto a essa questão, eu vou até preferir que o nosso sociólogo faça essa reflexão. Eu gostaria de fazer só uma reflexão sobre o que ele disse, o Emi Sader, tenho muita admiração por ele, sou leitora dele, mas eu gostaria de fazer uma observação de natureza técnica. O salvo-conduto não é uma autorização para que o asilado político deixe o território. O salvo-conduto não é uma condição de legalidade para a retirada do asilado político. O salvo-conduto é simplesmente uma garantia para que ele deixe com segurança o território onde a alegada perseguição política ocorre. Então, sob esse aspecto, não houve ilegalidade nenhuma. A comparação que ele faz com o Julian Assange em Londres, eu gostaria de lembrar também a especificidade do asilo diplomático. O asilo diplomático, como eu disse logo no início do programa, é um instituto latino-americano. As convenções, a norma costumeira internacional, ela se consolidou no continente latino-americano. Todas as convenções que vinculam os estados são latino-americanas. Portanto, é natural que o Reino Unido tenha uma conduta diferente de um país latino-americano, porque ele não está vinculado por aquele direito costumeiro internacional. Então, são essas as duas observações que eu gostaria de fazer antes de passar a palavra para o professor. Bom, sobre a questão da weberiana, ética de fins e de meios, a questão weberiana, eu creio que sim, é exatamente isso. A ação dos Estados, a ação política dos Estados é fundamentalmente orientada por uma ética de fins. A ação individual, o nosso comportamento com indivíduos é muito pautado por uma ética de meios, ou seja, pode ser absolutamente legítimo que eu queira possuir um carro
novo. A forma com que eu obtenho, com que eu realizo essa aspiração, tá, é que dita o meu padrão ético. Se eu vou trabalhar, ganhar o dinheiro e comprá-lo, ou se eu vou me apropriar do veículo de alguém. O comportamento individual, né, a ética individual, ela é regida por uma ética de meios. O comportamento dos Estados, e particularmente no ambiente internacional, é uma ética de fins. Tá? A dimensão dos meios é objeto de um cálculo de possibilidades, de oportunidades, mas não é o fator determinante, tanto assim que há o recurso à própria força. E até, legítimo recurso à guerra dentro de convenções, dentro de eu vou de fazer aspectos... só uma observação, né? Aí, entre os militares, né? Entre os militares. Porque enquanto eles não entram, sim, mas os diplomatas existem essa é uma para diferença, isso, né? Essa é uma diferença primordial. Para lidar com os meios, né? No comportamento, no caso, no comportamento do nosso encarregado de negócios, enquanto agente público, enquanto agente diplomático, o seu comportamento deve estar pautado por um sentido mais finalístico e não de meios. Quer dizer, de fato, ele rompe a cadeia hierárquica de disciplina, de comando e os próprios cânones da ação diplomática quando assume um comportamento que está mais orientado pela perspectiva individual, em que pesam muito aspectos subjetivos, como comentamos ao final do bloco anterior. Gostaria também de comentar um pouco a fala do Emir Sader, né? Que coloca em perspectiva um tema também muito grave. A própria Convenção de Caracas, né, deixa expresso também que o asilo diplomático não deve ser concedido quando o requerente está sendo, né, ajuizado ou foi sentenciado no seu país. Então, a fala dele aponta, quer dizer, que há um erro inicial, que foi a concessão, né, e que gera uma situação, uma resposta do governo boliviano que não reconhece, que vê essa decisão como uma decisão inadequada, imprópria, que não avança no sentido, né, da outorga do salvo-conduto e perpetua essa situação, quer dizer, nos deixando o Brasil numa situação muito difícil. Ao asilo. A condenação foi posterior. Mas ele estava sendo processado. Estava sendo processado. E isso está expresso na Convenção. Sim, perfeito. A Convenção, de fato, abre uma exceção quando houver condenação por crime comum. Mas eu me pergunto se, de fato, a autoridade asilante fosse ter que levar em consideração essa condenação num primeiro momento, né? Na minha opinião, isso deve ser uma reflexão feita num segundo momento, talvez pelo juízo, quando na análise do pedido de extradição. Porque, se fosse assim, não haveria asilo político, não haveria o Instituto do Refúgio também, porque, vejam bem, é muito comum que os solicitantes, os postulantes ao asilo, sejam processados e aleguem perseguição política. Então, esse juízo sobre ele de fato é um criminoso comum ou ele é um criminoso político é muito difícil de ser feito pela autoridade asilante. Vocês vejam bem como foi difícil, no caso, por exemplo, de César Battisti. César Battisti, sobre ele pesavam condenações gravíssimas também, e, no entanto, ele acabou conseguindo ser acolhido aqui. Não tem o Estatuto dos Refugiados, né, porque o Supremo suspendeu, disse que justamente ele não sofre perseguição. A perseguição não é de natureza política, mas como César Battisti ou como Roger Pinto Molino, em geral, os asilados, eles sofrem processos. Alfredo Stroess, né, o ditador paraguaio, que morreu aqui em 2006, morreu aqui em Brasília, respondia a vários processos também no seu país. Professora, a propósito disso, vamos fazer uma distinção entre asilados e refugiados. Nós temos um quadro que mostra isso, e depois a gente poderia comentar essa situação, essas diferenças. Refúgio e asilo têm um objetivo em comum: proteger pessoas que sejam perseguidas nos próprios países por racismo, intolerância religiosa ou política. No mundo, a palavra refúgio é usada para os casos coletivos e asilo para os individuais.
Mas no direito brasileiro é um pouco diferente. O refúgio é definido pelo caráter humanitário, basta o risco de morte. No asilo, a perseguição política tem que ficar clara. O refúgio é pedido por quem já chegou ao Brasil. E o asilo é pedido no exterior, geralmente nas embaixadas. O refúgio é decidido pelo ministro da Justiça, depois de ouvidos o Comitê Nacional para os Refugiados e o Ministério das Relações Exteriores. O asilo é uma decisão diplomática do presidente da República. O refugiado não pode ser extraditado, a não ser que perca esse status. O asilado pode, em caso de crime comum anterior. Então, esse pedido de refúgio feito pelo advogado, né, do Roger Pinto, já é uma, vamos dizer assim, uma medida prevendo a possibilidade dele ser extraditado. Está se baseando no risco de vida. Isso é comum? Como é que essa coisa é tratada, assim, juridicamente, nas relações internacionais? A respeito das distinções entre os dois institutos... Porque ele estava asilado, ele tinha um asilo diplomático na embaixada. A partir do momento que ele ingressou no Brasil, o advogado entrou com um pedido de refúgio. Sim. E ali mostrou que na legislação brasileira... Existem diferenças. Que o refúgio é concedido quando o sujeito corre risco de vida. E o asilo quando ele sofre perseguição política. Quer dizer, no caso... esse pedido configura quase que uma mudança de situação, porque a extradição pode ser concedida se o asilado sofreu alguma condenação. E no caso do refúgio, se ele corre risco de vida, aí não há extradição. É isso que realmente... Não, na verdade, a questão não é bem essa. O que se diz é que o asilo é um instituto absolutamente discricionário. Então, o presidente da República concede, para isso ele não precisa fundamentar. O refúgio não. O refúgio é uma obrigação internacional. Tem fundamento na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951. Então, a rigor, o Estado tem obrigação de assegurar, de acolher, de garantir o refúgio, né? Então, ele chega, se identifica na fronteira como refugiado, ele não pode ser recusado, não pode ser enviado de volta, é preciso que o pedido de refúgio seja analisado. Mas o juízo continua sendo do Estado que acolhe. Então, é o Estado brasileiro que vai decidir se trata de um refugiado político. Então, CONARE, esse comitê que envolve vários ministérios, né? O representante, infelizmente, não está aqui. Mas pena, né? Mas a gente compreende que a situação dele é bastante delicada. E depois a possibilidade de um recurso administrativo para o ministro da Justiça, no caso de negativa do CONARE. Foi precisamente o que aconteceu com César Battisti. O ministro da Justiça, então, vai analisar e dar a última palavra. Depois, administrativamente falando, não cabe nenhum outro recurso da decisão do ministro da Justiça. Agora, vamos falar um pouco especificamente sobre as relações com a Bolívia, né? As relações do Brasil com a Bolívia são históricas e conflituosas às vezes, tem algumas questões aí pendentes. O caso do Acre é um caso juridicamente resolvido do ponto de vista internacional, mas na Bolívia isso ainda é uma questão, vamos dizer assim, que envolve o debate sobre a soberania boliviana, território, etc. E o Evo Morales, que é o novo presidente, logo depois da sua eleição, ele já estatizou uma refinaria da Petrobras, ocupou militarmente a refinaria, criou uma situação de fato consumado, manos militares, para demarcar uma mudança na postura da Bolívia com o Brasil. Na época, o presidente Lula chegou a dizer que era preciso ter paciência com o Evo Morales, que o Brasil era um país que, para lidar com os vizinhos, tinha que saber administrar essas situações e tal. Mais ou menos foi essa a posição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, naturalmente com as palavras dele, não com as minhas, mas politicamente foi isso. Nós temos uma relação de dependência
com a Bolívia do ponto de vista energético, porque nós importamos gás da Bolívia. A Bolívia tem uma relação de dependência em relação ao Brasil, porque esse gás que nós compramos é uma fonte de receita e garante o superávit comercial da Bolívia na relação com o Brasil. E temos um grande problema na fronteira com relação à questão das drogas, porque a Bolívia é um dos maiores produtores de coca do mundo. O Brasil se tornou o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, primeiro de crack, e essa droga toda vem da Bolívia. O Morales é o presidente dos sindicatos, o presidente é o líder dos cocaleiros, né? E o Brasil combate o tráfico de droga da fronteira para cá, e ele, da fronteira para lá, diz que combate também, mas o fato é que a droga vem de lá, né? Como administrar uma relação tão complexa, professor? O senhor colocou muito bem as principais variáveis, não, presentes nesse relacionamento, que envolvem desde o gerenciamento de situações que estão ditadas a partir de dentro da Bolívia por percepções em relação ao Brasil. A população, a sociedade boliviana é extremamente sensível às questões de territorialidade. Não foi apenas a questão do Acre, né? Eles têm também a questão da saída para o mar, perda de territórios, né, para outros países vizinhos. Então, a presença também de brasileiros do outro lado da fronteira, ocupando terras também. Nós conhecemos o advento dos brasiguais em relação ao Paraguai, mas há também a situação, né, de brasileiros ocupando terras. Em Santa Cruz, né, principalmente. Né? Sim, e também mais ao norte. E, vamos dizer, tudo são questões de muita sensibilidade. Né? O embaixador José Botafogo Gonçalves aplicava em relação à Argentina uma expressão que era paciência estratégica, que o Brasil deveria ter paciência estratégica para lidar com a Argentina em diferentes circunstâncias, procurando, portanto, salvaguardar os interesses de fundo do Brasil dentro desse relacionamento. Eu acho que essa expressão também é aplicável ao caso da Bolívia, nesse sentido, quer dizer, que é um país e uma sociedade que vem procurando também empreender mudanças importantes e de muita profundidade. A despeito de concordarmos ou não com a perspectiva ideológica, com o direcionamento político do presidente Evo Morales, é forçoso reconhecer, quer dizer, que a Bolívia se transformou, as instituições políticas se transformam, né? E todo processo de mudança é um processo que envolve crises de diferentes naturezas. Então, nós estamos lidando com um parceiro, com um vizinho, né, que vive um processo de transformação política pautado por crises sucessivas, que não são mais da mesma forma, da mesma natureza ou com as mesmas expressões que as crises no passado, né, com a interrupção da governabilidade democrática, com, né, o viés autoritário sempre presente. A Bolívia tem sim evoluído num caminho difícil de inclusão política, que implica transformações, que implicou uma mudança na esfera do poder. Isso é preciso compreender. Então, é com um parceiro assim que nós estamos, né, lidando. Então, nesse sentido, eu acho que sim, é importante. É importante ter um sentido de paciência. Agora, a paciência não deve ser confundida também, né, com a aceitação passiva do que aconteça, independente da forma com que aconteça. No episódio da Petrobras, eu acho que é preciso lembrar que a nacionalização dos ativos de gás e petróleo foi um compromisso declarado do então candidato Evo Morales. Foi um compromisso de campanha. Foi um compromisso de campanha. Pessoal, não foi nada pessoal e não foi nada, vamos dizer assim, algo tirado, né, para a surpresa dos governos e das sociedades. Acho que ele errou gravemente na forma com que capitalizou do ponto de vista midiático esse episódio, se colocando, né, à frente da refinaria, com tropas, quer dizer... Ele enviou uma mensagem como completamente um país, assim, equivocada, né? Imperialista, né, em relação aos vizinhos. Sim, esse sentimento existe, né? Esse sentimento existe. Existe no Paraguai, existe na Bolívia. Não. Então, vamos dizer,
há equívocos do lado boliviano. Mas eu acho que, nesse momento agora, é importante considerar também que importa mais ao Brasil favorecer o funcionamento de uma institucionalidade que forneça previsibilidade, que diminua as margens de incerteza. Então, nesse sentido, eu não acharia, correto que nós afrontássemos o processo boliviano. Mais um intervalo e depois nós voltamos com essa conversa sobre essa relação do Brasil com a Bolívia e sobre outros aspectos também. Até já. Estamos de volta com 3-1, que hoje discute a mudança no comando do Itamaraty e a política externa brasileira, depois dessa crise aí com a Bolívia. Estão no estúdio a professora de Direito Internacional do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, Ana Flávia Veloso, e o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa Vaz. Nós também convidamos o coordenador do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça, Virgínio José Lianza, da França, que infelizmente não compareceu, avisou de última hora. Por isso o programa hoje é 2-1. Nós vamos retomar nossa conversa aqui, eu ouvindo a professora Ana Flávia, assim, um pouco sobre essa questão assim, da decisão que foi tomada pelo diplomata Eduardo Saboia de trazer o Roger Pinto, o senador Roger Pinto, sem salvo-conduto, e as implicações que isso pode ter para além do aspecto administrativo do Itamaraty, né? Caiu o ministro, já assumiu outro, está aberto um inquérito, provavelmente o diplomata será punido, mas o problema político da relação do Brasil com a Bolívia e a situação do senador permanecem indefinidos. Qual é a sua opinião sobre isso, professora? Luiz Carlos, eu acho que muita coisa ainda fica indefinida, né? Acho que o próprio julgamento a respeito da atitude do diplomata Eduardo Saboia fica um pouco indefinido também. Foi uma situação extraordinária, não foi uma situação usual. É claro que foi uma situação que não pode se reproduzir sempre. Mas eu me lembro de alguns registros históricos, algumas condutas de pessoas que privilegiaram certos valores maiores, como a dignidade da pessoa humana sobre a hierarquia, sobre a disciplina, e que, no momento em que se conduziram dessa forma, foram censuradas e que, posteriormente, a história reconheceu, fez justiça. Né? Então, eu sempre me lembro do embaixador Souza Dantas, que foi o nosso embaixador, embaixador brasileiro na França, e durante a Segunda Guerra Mundial, durante o governo colaboracionista de Vichy, ele distribuiu a revelia do governo de Getúlio Vargas, do Estado Novo, vistos para centenas de pessoas perseguidas, maioria judeus, mas também homossexuais, comunistas. Ele também sofreu processo administrativo, ele, enfim, claro que você vai me dizer, ele arriscou muito mais, porque nós não estamos no Estado Novo e a Bolívia também não é a França ocupada pelos nazistas, claro. Mas o diplomata arriscou muito também, né? A própria carreira, nós sabemos, é uma vida. Então, eu vejo alguma similaridade. Até eu vi alguns colegas diplomatas se referindo a ele como o Dom Quixote dos direitos humanos, e também o embaixador Souza Dantas era chamado também, havia referências
também assim, quixotescas. jocosas, né? Como Dom Quixote. E, enfim, ele foi considerado o Oscar Schindler brasileiro. E hoje, depois de tanto tempo esquecido, a história começa a fazer justiça. Talvez a gente não demore tanto tempo, porque nós vivemos numa era em que a informação circula muito mais rápido, né? Então, ele não vai seguramente cair no esquecimento, mas acho que precisamos ainda de um tempo para poder julgar devidamente essa conduta. Professor Alcides Costa, o senhor acha que vai acontecer o quê? O Brasil vai atender esse pedido do Evo Morales, devolver o senador para a Bolívia, ou depois de tudo que aconteceu, demitiu o chanceler, nomear outro, punir o diplomata, a presidente Dilma vai conceder o asilo? O que o senhor acha que vai acontecer? Como essa posição foi, na verdade, tomada quando se concede ao asilo em La Paz, eu creio que a tendência seja reafirmar essa decisão. Essa é a sua avaliação? Essa é a minha avaliação. E, professora Ana Flávia? Bom, pelo que eu sei, ele já teria entrado com um pedido de refúgio, não é isso? E, nesse caso, o voluntarismo da presidente da República, no caso da concessão do refúgio, é mais limitado, né? Tem todo um trâmite, precisa vamos ver o que decide o CONARE, que é um órgão independente, vamos ver o que decide depois, havendo recurso, se o CONARE negar, cabe um recurso para o ministro da Justiça. Depois ainda tem um pedido de extradição a ser formulado e analisado pelo Supremo. Se o Supremo negar, nesse caso, a presidente da República não pode extraditar, né? O Supremo decidiu que ele, autorizando a extradição, no caso César Battisti, o presidente da República pode decidir, de forma discricionária, entregar ou não. Mas, se o Supremo não autorizar, o presidente da República não pode extraditar. Então, eu acho que o voluntarismo político, nesse momento, é limitado. Agora, a família dele está no Acre, porque a família foi ameaçada, teve que se refugiar no Acre. Ele está na casa do advogado em Brasília. Quer dizer, quais são as possibilidades que ele tem de, vamos dizer assim, de permanência no Brasil? O que ele pode, o que ele não pode fazer? Ele, como na qualidade de refugiado? De fato, ele está no Brasil. Ele está no Brasil, né? Qual a condição jurídica dele nesse momento? Como assim que ele pode, que não pode fazer? Não entendi. Qual é a condição dele? Ele pode sair da casa do advogado, encontrar com a família no Acre? Ele pode ter uma vida normal? O que ele pode fazer? Bom, isso não está tanto no domínio da minha especialidade, mas vamos lá, então, vamos analisar com o pouco que eu sei. Está faltando aqui o nosso outro debatedor, que é especialista em refugiados, né? Bom, ele, a partir do momento em que ele solicitou o Instituto do Refúgio, então, até que esse instituto seja concedido ou não, seja analisado pelo CONARE, ele não pode ser devolvido para o seu estado de origem. Então, ele deve ficar aqui. Eu confesso que não sei se ele poderia se deslocar ou não. Eu não vejo nenhum empecilho para esse deslocamento. Em princípio, também não. Então, nós temos, assim, também não, por enquanto, uma situação de fato, né? Ele está aqui... Uma situação de fato está toda a notoriedade que o caso também alcança, certamente também impõe, né, algumas condicionalidades, não no sentido de restringir a sua movimentação, mas haverá o conhecimento do seu movimento no território nacional se ele vier a ocorrer. Né? Eu acho que, nesse caso, uma postura mais cautelosa dele próprio, né, no sentido de gerar uma condição favorável para a análise do próprio processo de extradição. Ou seja, havendo um pedido de extradição formulado pelo governo boliviano, nesse caso, a nossa ordem jurídica manda que se prenda preventivamente para fins de extradição. E ele teria que aguardar o resultado preso, em princípio, também, né? Então, ele corre risco de ser detido e ficar preso enquanto não se decidir? Esperando, sim. Da mesma forma que César Battisti aguardou o pedido de extradição ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, havendo sim, o Supremo Tribunal Federal ordena a prisão preventiva para fins de extradição. Bom, então vamos aguardar os próximos acontecimentos.
Até quarta-feira que vem, aqui com 3-1, nós agradecemos a presença dos nossos convidados de hoje, a professora de Direito Internacional do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, Ana Flávia Veloso, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa Vaz, e mais uma vez lamentamos a ausência do coordenador do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça, Virgínio José Lianza, da França. Até a próxima quarta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Brasil.